Olá, eu me chamo Gabriel, venho apresentar a elaboração de kits didáticos na área de fenômenos do transporte. Orientação: Professora Maria Cristina. Nos dias atuais, os desafios para o ensino superior têm se tornado mais desafiador. Estratégias para disseminar o conhecimento devem ser buscadas para que o entendimento sobre os conceitos teóricos sejam compreendidos de forma simples e aplicada ao dia a dia das pessoas. Para alcançar esse objetivo, a elaboração de kits didáticos emerge como uma das alternativas de criação de equipamentos que simulem e ilustrem os fenômenos físicos relacionados ao fenômeno de transporte. Isso proporciona melhores condições para a compreensão dos conceitos teóricos discutidos em sala de aula. A proposta inclui abordagens simplificadas de situações cotidianas onde esses conceitos podem ser aplicados. Essa experiência permitirá que os alunos percebam a aplicação prática dos conceitos teóricos, sem a necessidade de equipamentos sofisticados ou laboratórios avançados. O foco deste trabalho não é trazer inovações técnicas ao campo de estudo, mas sim proporcionar um ambiente de aprendizagem prático e demonstrativo. Além disso, o projeto visa também a conscientização ambiental, já que a maioria dos experimentos será elaborada com materiais recicláveis e de baixo custo, oferecendo alternativas para o ensino e aprendizagem. A elaboração de kits didáticos na área de fenômenos de transporte vem como alternativa para consolidar conhecimentos teóricos por meio da prática, por meio da modelagem, desenvolvimento e execução de experimentos básicos. Busca-se viabilizar a visualização dos conteúdos abordados em sala de aula. O presente projeto propõe desenvolver vários experimentos que proporcionam às discentes vivências práticas. O desenvolvimento dos kits iniciará elaborando experimentos com situações simples. Através dos kits citados a seguir, os alunos serão induzidos a analisar situações reais e comparações com métodos teóricos. Os prováveis experimentos são: princípio de vasos comutantes, princípio de Arquimedes, fonte de Héron, geradores de vórtices, golpes de Ariete, princípio de Pascal e turbina hidráulica Peton. É uma experiência baseada em contêineres, geralmente em forma de U, que são usados para analisar as relações entre a densidade de líquidos imensíveis e fazer estudos sobre pressão exercida pelos fluidos. A ilustração ao lado mostra um sistema de transporte de vasos composto por recipientes de diferentes formas e volumes, conforme P1, P2 e P3. Podemos observar que todos os líquidos estão de modo linear, por mais que as formas são diferentes, a densidade é a mesma. Arquimedes foi filósofo, matemático, físico, engenheiro, inventor e astrônomo grego. Arquimedes, que descobriu como calcular a força exercida sobre um corpo quando ele afunda. Descobriu que em todo corpo imerso é um fluido em equilíbrio, em um campo gravitacional. Sofre a ação de uma força vertical no sentido oposto a esse campo, aplicada por fluido cuja intensidade é igual à intensidade do peso do fluido ocupado do corpo. Como podemos observar na imagem, o empuxo, o fluido densidade e densidade do objeto. Fonte de Héron foi criada por Alexandria. A princípio, a fonte parecia uma máquina contínua, mas olhando mais de perto, vemos que nada mais é do que um simples dispositivo que, devido à diferença de energia potencial entre as garrafas, faz com que o líquido flua de um tanque para o outro, causando assim o aparecimento de uma fonte. Geradores de vórtices. O vórtice é um fluxo turbulento de linhas que tem um padrão circular ou espiral. Há um movimento espiral em torno dele de um centro de rotação. Isso se deve à diferença de pressão entre as duas regiões vizinhas. Quando isso acontece, o fluido tende a equilibrar o sistema e flui em direção a esta região, mudando finalmente a direção inicial do fluxo e assim gerar vórtices. A turbina Peton é um equipamento que oferece a possibilidade do aluno ter
um contato mais próximo com máquinas de fluxo, encontradas na vida prática de um profissional de engenharia. As turbinas desenvolvem um papel fundamental no nosso cotidiano, pois são responsáveis pela geração de energia elétrica nas hidrelétricas, principal fonte geradora do Brasil. Materiais e métodos. Os prováveis materiais a serem utilizados para a fabricação dos experimentos são materiais de baixo custo, como estrutura em madeira, parafusos, mangueira, reservatório, tubo, PVC, seringas e alguns equipamentos serão escolhidos. Materiais recicláveis, como garrafa PET e papelão. Os métodos escolhidos serão baseados em conceitos teóricos dos experimentos, a partir da revisão bibliográfica em livros, trabalhos científicos, como artigos, monografias, tese de mestrado e doutorado. Roteiro de experimento. Vasos comunicantes. Materiais. Foram utilizadas 2 garrafas PET, mangueira transparente, água e corante. Como se faz? Encha um dos recipientes com água. Coloque uma extremidade de mangueira no recipiente cheio e a outra num recipiente com pouco líquido. Crie uma diferença de pressão entre os dois extremos da mangueira, apertando a garrafa cheia ou sugando o ar da garrafa mais vazia. Espere alguns segundos até o nível da água ser igual nos dois recipientes. E em seguida, eleve uma das garrafas e você observará a tentativa de água em se manter no mesmo nível. Podemos observar nas imagens que foi criada a pressão até a água se igualar. Podemos levantar ou abaixar a garrafa que a água se igualará, devido à pressão que foi criada. Turbina hidráulica. Materiais. Foi utilizado um motor de passo, uma hélice de brinquedo, cano de PVC de 10 cm, garrafa PET, CD, areia, mangueira, 2 LED e fios. Como se faz? Encaixe o motor de passo dentro do tubo de PVC, coloque garrafa PET em cima do CD e cole para servir de base, passe os fios em volta do tubo e amarre. Encaixe a hélice no eixo do motor, liga aos 2 terminais que saem do motor ao LED. Como podemos observar nas imagens, foi preparada a base, encaixado a hélice no tubo de PVC. Quando foi adicionado água, automaticamente a hélice gira, acendendo os 2 LEDs, assim gerando a energia hidroelétrica. Podemos concluir que a construção dos kits didáticos fenômenos de transporte, aliado ao conhecimento básico necessário para o desenvolvimento do mesmo, pode despertar nossa curiosidade pela realização do experimento, nos incentivando a pensar de forma científica, facilitando a aprendizagem de todas as idades. Obrigado.